pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos abordar sobre o mercantilismo. O mercantilismo que, na verdade, ele vai estar presente na chamada Europa moderna. A Europa ali do século XV ao século XVII. A Europa moderna, que é a Europa de grandes transformações. Transformações culturais, como é o caso do Renascimento cultural, transformações econômicas a partir das grandes navegações, transformações religiosas com a implantação da Reforma Protestante e transformações políticas com a formação dos chamados Estados modernos europeus, onde vai se encaixar o mercantilismo. Quando você fala de mercantilismo, precisamos entender que a principal transformação política que a Europa vai atravessar nos chamados tempos modernos é a formação dos Estados europeus. A formação dos Estados europeus, e dentro da formação dos Estados europeus, nós temos o antigo regime. O antigo regime que vai se caracterizar politicamente como uma monarquia de caráter absolutista. Pelo menos o absolutismo de direito. O absolutismo de direito vai estar presente dentro do antigo regime. Esses estados que vão se formar na Europa moderna são estados onde nós teremos uma monarquia exercendo o poder de uma forma soberana. Uma monarquia centralizando o poder em suas mãos. Uma monarquia como a de Luís XIV, que é considerado como símbolo do absolutismo europeu dos tempos modernos. Dentro do antigo regime, nós teremos uma sociedade estamental, aristocrática, a sociedade de corte, como diria o sociólogo Norberto Elias, a famosa sociedade de corte, uma sociedade que vai privilegiar o primeiro estado, os setores do clero, do alto clero, que vai privilegiar o segundo estado, os setores da nobreza, uma sociedade que, na verdade, nós teremos uma concentração de privilégios nas mãos dos setores aristocráticos, nas mãos do primeiro estado, o alto clero, principalmente, e o segundo estado, a nobreza. Falar de antigo regime é falar da intolerância religiosa. Observe que dentro desses estados de antigo regime, na Europa moderna, nós teremos práticas de intolerância religiosa. E quando se fala de antigo regime, se fala de mercantilismo. O mercantilismo, que é a política econômica do antigo regime. Se falar de mercantilismo, está se falando da política econômica adotada por esses estados modernos, implantada por essas monarquias ditas absolutistas. Então, a política econômica desses estados modernos, nós vamos chamar de mercantilismo. Por isso que é muito importante nós discutirmos o mercantilismo dentro dos seus elementos conceituais. Trazer alguns elementos conceituais sobre o mercantilismo é ter uma compreensão dessa política econômica que foi preconceituada pelo iluminismo do século XVIII. O iluminismo do século XVIII, na medida que defendia o liberalismo econômico, o iluminismo ele vai preconceituar o mercantilismo. E trabalhando o conceito de mercantilismo, seria a forma mais viável, uma forma mais, eu diria, suave, para que você possa ter uma compreensão dessa política econômica. Porque o mercantilismo, ele vai se estabelecer ao longo do século XV ao século XVII, como a política econômica dos estados modernos, das chamadas monarquias absolutistas, das monarquias de antigo regime. O mercantilismo, ele se estabelece no momento em que você não tem
a economia como ciência. A economia como ciência, ela só passa a existir a partir do século XVIII. Lá no século XVIII, com o movimento iluminista, que nós teremos o nascimento das ciências econômicas. As ciências econômicas vai nascer no século XVIII. E ali nós teremos o surgimento de teóricos econômicos, ou seja, pensadores econômicos, como os pensadores da escola fisiocrática francesa, entre eles Quesnay, ou pensadores da escola clássica inglesa, como Adam Smith. Então, naquele momento, teremos pensamento econômico. No momento em que o mercantilismo vai se estabelecer, nesse momento não se pode falar de uma ciência econômica. Nesse momento não se pode falar de pensadores econômicos. Por isso o mercantilismo ele não é considerado uma doutrina econômica, um sistema econômico. Ele vai ser considerado uma política econômica. Observe que o mercantilismo ele é aplicado por quem? Por monarcas, por ministros provenientes da nobreza. Ministros provenientes geralmente da nobreza, desses estados modernos, e até mesmo monarcas, é que vão colocar em prática essa política econômica mercantilista. E o mercantilismo, ele é estabelecido no momento em que você tem uma centralização do poder político nas mãos da realeza. Observe que é nesse momento que nós teremos a prática do mercantilismo. Ele é implantado no momento que o Estado ele centraliza as questões políticas. E esse Estado ele vai centralizar também as questões econômicas. Por isso que quando nós falamos em mercantilismo, nós teremos como uma das características fundamentais a intervenção estatal na economia. O mercantilismo, os estados, eles vão intervir na economia. E no momento em que você está tendo a acumulação de riqueza, o mercantilismo está presente na Europa no momento que a riqueza ela está circulando. No momento em que você tem uma Europa acumulando riqueza, a partir das grandes navegações. Uma Europa acumulando, a riqueza está circulando. E esse Estado que está se formando nesse momento, esse Estado, ele coloca em prática o mercantilismo, intervindo na economia para poder buscar o enriquecimento econômico dele. O Estado vai buscar o enriquecimento econômico. O Estado é um dos maiores promotores de guerras. Observe que quem promove, principalmente as guerras, quem patrocina as guerras nos tempos modernos é o Estado. Então esse Estado ele vai aplicar o mercantilismo como forma de enriquecer economicamente e até mesmo financiar eventos como, por exemplo, conflitos, guerras. Daí o mercantilismo trazer para o seu conceito essa questão da intervenção econômica do Estado, onde o Estado busca o seu enriquecimento no momento de acumulação de riqueza. Então, essas são questões pontuais para poder se ter um entendimento do mercantilismo, para que a gente possa ter uma compreensão das práticas econômicas, porque o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas. Quando se fala de política econômica, vai se falar de práticas econômicas. Práticas que vão ser aplicadas, medidas que vão ser estabelecidas pelos estados. Observe que, por exemplo, quando se fala de características do mercantilismo, a gente olha muitos autores utilizando essa expressão, características da política econômica mercantilista. Quando você ouve essa expressão, características da política econômica mercantilista, o que você está notando aqui são práticas econômicas. São práticas econômicas. São medidas que o Estado vai colocar em prática, buscando o seu enriquecimento.
Nós temos várias medidas econômicas. Várias medidas vão ser aplicadas por esses estados. Entre elas, o metalismo ou bulionismo. É uma das práticas econômicas presentes principalmente no século XVI. No século XVI, observa-se que os estados na Europa, eles vão colocar em prática o metalismo ou bulionismo, ou seja, o entesouramento. Metalismo ou bulionismo significa entesourar. Entesourar é o quê? É guardar. Entesourar é você guardar. Ou seja, vamos acumular o capital que vem lá da América, os metais preciosos, a prata, o ouro. Acumula-se esse capital, se guarda esse capital. Então, isso é uma prática metalista ou bulionista. Ou seja, é uma prática, uma medida mercantilista. É preciso observar que alguns estados europeus, alguns estados, admitem mais tarde pegar esses metais que eles acumulam, que eles guardam, e investir, em poupar. Nós temos investimentos de poupança. Por exemplo, a Inglaterra. Em determinado momento, a Inglaterra, o que ela faz com esses metais? Ela poupa, ela investe. O que vai ser muito importante para a Inglaterra avançar nas suas práticas mercantilistas. O que vai ser muito importante para você olhar para o mercantilismo inglês e dizer, nós estamos diante de um mercantilismo clássico. Quando você olha para o mercantilismo inglês, nós estamos diante de um mercantilismo que vai progredir. O mercantilismo que vai ser importante lá no século XVIII para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. Olha só. Então, a Inglaterra, em um determinado momento, ela vai pegar esses metais que ela entesoura, que ela está guardando, e vai investir. Investe na produção de manufaturas, investe na construção naval. E isso faz a Inglaterra um mercantilismo que clássico, diferentemente, por exemplo, da Espanha. A Espanha não. Ela ficou presa a essa mentalidade de entesouramento de metais. Essa mentalidade metalista, bulionista, de entesourar, guardar e gastar. Guardar e gastar. Observe que a Espanha, por conta disso, a Espanha ela não conseguiu avançar no seu mercantilismo. O mercantilismo espanhol, se comparado ao britânico, se comparado ao mercantilismo inglês, ele é um mercantilismo tardio. A Espanha não consegue avançar nas suas práticas mercantilistas. Uma outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. O mercantilismo ele vai colocar em prática essa medida econômica. Ou seja, os estados modernos irão buscar uma balança comercial favorável. E a máxima que eles vão utilizar para buscar essa balança comercial favorável, essa máxima, inclusive, se adota hoje. Ou seja, que máxima é essa? Que ela vai variar. Mas a máxima é volume de exportação maior que volume de importação. Ou seja, para que o Estado pudesse alcançar a sua balança comercial favorável, o volume de negócios exportado é maior que o volume de negócios importado. E esses estados, para poder garantir um volume de exportação maior que o volume de importação, eles vão ter que colocar em prática duas outras medidas econômicas. Ou seja, a intervenção do Estado na economia e o protecionismo econômico alfandegário estatal. O Estado, para garantir que o volume de exportação fosse maior que o volume de importação, ele vai aplicar uma intervenção, ele vai intervir na economia e ele vai criar um protecionismo alfandegário em relação aos produtos que estão chegando de fora. São duas práticas que o Estado moderno vai adotar
para garantir uma balança comercial favorável. Além disso, nós temos outras práticas mercantilistas. Nós temos outras políticas, medidas mercantilistas, como, por exemplo, o estímulo à construção naval. A gente observa a Inglaterra envolvida nesse estímulo da construção naval. A Holanda também vai estimular a construção naval. Nem todos os estados modernos colocaram em prática essa medida, mas olhe para a Inglaterra e olhe para a Holanda, que você observa esse estímulo à construção naval, como também o estímulo à produção das manufaturas. Alguns países europeus estimularam a produção de manufaturas. A França, por exemplo, a França do ministro Colbert, estimulou a produção de manufaturas de artigo de luxo. A Inglaterra também vai estimular a produção de manufaturas. Então, alguns estados europeus vão colocar como prática mercantilista o estímulo à construção naval, o estímulo à produção de manufaturas. Outra coisa, a montagem do sistema colonial é uma outra prática mercantilista. A montagem do sistema colonial, a montagem do famoso pacto colonial. A colônia como instrumento de riqueza da metrópole. A colônia sendo controlada de uma forma exclusivista, em termos comerciais, em termos econômicos, pela metrópole. A colônia enviando com exclusividade para a metrópole a matéria-prima. A colônia importando com exclusividade da metrópole produtos manufaturados. O sistema colonial é uma prática mercantilista que vai mostrar a presença do monopólio metropolitano ou do exclusivismo comercial. Então, nós estamos diante de uma prática mercantilista. Uma outra prática mercantilista são as companhias de comércio privilegiadas. É uma prática. Estabelecer companhias de comércio privilegiadas. Algumas particulares, outras públicas e particulares. Nós temos os estados modernos estimulando a presença dessas companhias de comércio. Por exemplo, Portugal, Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, uma companhia pública e privada, que acabou gerando aqui no Maranhão a famosa revolta de Beckman. Nós temos também Portugal, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, na época de Pombal, que estimulou a produção de algodão maranhense. A companhia na Inglaterra de Plymouth, a companhia de Plymouth, que era uma companhia privada, que esteve na frente da colonização inglesa, principalmente nas 13 colônias, na parte norte e centro. Nós temos as companhias holandesas, as companhias privadas holandesas, a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, que vai ser responsável por controlar as invasões holandesas no litoral nordestino açucareiro do Brasil. Então, companhias de comércio privilegiadas, organizar essas companhias é uma prática mercantilista que foi aplicada por esses estados modernos. Então, observe que dentro dessa análise, o mercantilismo, ele não é o quê? Homogêneo. O mercantilismo não é homogêneo, ele é heterogêneo. Cada estado vai adotar uma particularidade nas práticas mercantilistas. Portugal, o patrimonialismo, a confusão entre o público, o privado e o público. A Espanha, o bulionismo ou o metalismo, entesouramento de metais. A França, o colbertismo, em homenagem ao primeiro-ministro Colbert, ou manufaturismo, estimulando a produção de manufaturas de artigo de luxo. A Inglaterra, primeiro o comercialismo, depois o industrialismo, ou manufaturismo. Essa industrialização aí é manufatureira, é o que nós chamamos de um mercantilismo clássico, um mercantilismo misto. Então, o mercantilismo, ele é heterogêneo. Cada estado vai adotar uma prática específica
dessa política econômica dos tempos modernos. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.